Se você caísse em Júpiter, você nunca pisaria no planeta. Na verdade, a primeira coisa que aconteceria é algo que quase ninguém imagina. Você começaria a cair e não pararia mais. Porque Júpiter não tem uma superfície sólida como a Terra. Mas isso não significa que a queda seria tranquila. Muito antes de chegar perto do centro do planeta, o seu corpo já teria passado por coisas que nenhum ser humano jamais experimentou. E algumas delas aconteceriam em poucos segundos. Imagine que você está flutuando no espaço, olhando para Júpiter logo abaixo. Ele parece tranquilo. Um planeta gigante, com nuvens coloridas girando lentamente. Mas essa aparência calma é uma ilusão. Júpiter é o lugar mais violento de todo o sistema solar. E quanto mais você se aproxima, pior fica. Primeiro, você entra na atmosfera e imediatamente começa a sentir os ventos. Não estamos falando de vento forte. Estamos falando de ventos que podem passar de 600 km por hora. Isso é quase a velocidade de um avião. Agora imagine seu corpo sendo atingido por esse vento constante. Você perderia totalmente o controle da direção. Seria jogado para todos os lados dentro de uma tempestade gigantesca. Mas isso ainda é só o começo. Porque Júpiter tem as maiores tempestades do sistema solar. Algumas delas são tão grandes que poderiam engolir a Terra inteira. A mais famosa é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que está ativa há mais de 300 anos. Se você caísse nessa região, seria como entrar em um furacão eterno. E quanto mais você desce, mais quente tudo fica. No começo, a temperatura parece suportável, mas rapidamente começa a subir. 100 graus, 200 graus, 300 graus. O calor aumenta cada vez mais. Mas, curiosamente, o calor ainda não seria o maior problema. O verdadeiro perigo de Júpiter é algo invisível: a pressão. Conforme você desce, a atmosfera fica cada vez mais densa, mais pesada, mais esmagadora. Seu corpo começa a sentir isso rapidamente. Seus pulmões teriam dificuldade para expandir. Respirar se tornaria impossível. E a cada segundo, a pressão continua aumentando, até chegar em um ponto onde o corpo humano simplesmente não foi feito para suportar. Mas antes de continuarmos, se você gosta dessas curiosidades sobre o universo e quer entender cenários absurdos como esse, já se inscreve no canal, porque ainda tem coisas muito mais estranhas acontecendo dentro de Júpiter. Continuando a queda, você já estaria completamente cercado por nuvens densas de hidrogênio e hélio. A visibilidade seria praticamente zero. Escuridão quase total. Relâmpagos gigantes poderiam aparecer ao redor. Alguns deles são 1000 vezes mais poderosos que os da Terra. E a pressão continua subindo. 10 vezes maior que a da Terra. 20 vezes. Seu corpo começaria a sofrer algo chamado compressão extrema. Seus órgãos seriam pressionados de todos os lados. Seus ossos começariam a não suportar mais a força ao redor. E, eventualmente, seu corpo seria esmagado. Mas a história de Júpiter não termina aí. Porque mesmo depois desse ponto, o planeta continua ficando ainda mais estranho. Quanto mais fundo você vai, o hidrogênio começa a se comportar de uma forma muito diferente. Por causa da pressão absurda, ele deixa de agir como um gás e começa a se transformar em algo chamado hidrogênio metálico, uma forma de matéria que quase não existe na Terra. Nesse estado, o hidrogênio começa a conduzir eletricidade como um metal, e é isso que cria o campo magnético gigantesco de Júpiter, um dos mais fortes do sistema solar. Se um ser humano pudesse chegar até essa profundidade, o ambiente seria tão extremo que nem conseguimos imaginar direito. Temperaturas de milhares de graus.
pressão milhões de vezes maior que a da Terra. É um lugar completamente alienígena. E tudo isso levanta uma pergunta curiosa. Se Júpiter é tão violento, por que ele é tão importante para a Terra? A resposta é surpreendente. Júpiter funciona como uma espécie de escudo gravitacional. Por ser tão massivo, ele atrai muitos asteroides e cometas que poderiam acabar indo em direção à Terra. Ou seja, de certa forma, esse planeta caótico pode ter ajudado a proteger nosso mundo por bilhões de anos. Então, no final das contas, o que aconteceria se você caísse em Júpiter? Você seria arrastado por ventos gigantescos, engolido por tempestades colossais e, eventualmente, esmagado pela pressão esmagadora do planeta, sem nunca tocar uma superfície. Porque Júpiter simplesmente não tem uma. Mas existe um lugar no universo onde cair seria ainda pior. Um lugar onde a própria gravidade começa a destruir o seu corpo antes mesmo de você chegar perto. E se você quer entender o que aconteceria se alguém caísse em um buraco negro, esse vídeo está aparecendo na sua tela agora. E depois de entender isso, você nunca mais vai olhar para o espaço da mesma forma.